E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo de hoje divide aqui em 6 partes e, mais uma vez, quero começar falando da delação do Cid, porque nas últimas horas tivemos 2 entrevistas curtinhas, mas muito impactantes. A primeira delas, mais uma vez, foi com o procurador. Além de tudo que ele já disse, ele trouxe novos elementos. Ele exemplificou, porque a delação é fraca, ele colocou assim um exemplo bem claro, e ele jogou o Lula no colo do lavajatismo, o movimento que o Lula sempre fingiu combater. E a outra entrevista foi em resposta à entrevista do procurador, e quem fala com o Estadão é o diretor-geral da PF, o intocável do Lula. O que é que ele falou? A gente já vai abrir o vídeo comentando sobre isso, depois quero trazer notícias sobre reforma tributária e Bolsonaro para falarmos das confusões da turminha da carreta furacão. O ministro de Lula deu entrevista para a Globo nas últimas horas para falar sobre a importância do MST, qual é o ministro, que torna algo muito preocupante. Quero falar sobre a parte da cultura do desgoverno e quero falar do diretor-geral da PRF, que o Ramagem entrou na justiça contra ele e a coisa tá andando. Ramagem marcou mais um gol. Depois vamos falar sobre eleições, esquerda versus direita. A esquerda aí tá com medo dos memes e mais algumas coisinhas. A Globo, após tomar algumas checagens nas redes sociais, começou agora a criticar as notas de comunidade do Twitter. Enfim, e tem mais algumas coisas né, também no âmbito da direita. Depois vamos falar da economia, o que Lula e Haddad estão aprontando, né? Tem gente aí que tá ganhando muito dinheiro e não é o pobre. Depois, algumas coisas que tem a ver com o Brasil, viagem internacional, e se der tempo, mais alguns assuntos ligados ao Brasil, mas o último tópico acho que não vai dar tempo de comentar, então nem vou adiantar o que é. Mas vamos lá, vamos começar. A primeira entrevista foi do subprocurador, como falei com vocês, o Frederico. A manchete é bem impactante. Delação de Cid ainda é narrativa e não trabalho como o pessoal da Lava Jato. Se ele não trabalha como o pessoal da Lava Jato, quem que trabalha? Porque até então o que vem sendo construído, né? A forma como a delação está sendo feita, a forma como ela está sendo, inclusive, publicizada, nos remete aos métodos da Lava Jato. E aí tá estranho, né? O lavajatismo segue vivo no governo Lula, na Polícia Federal do Dino. Eu prefiro acreditar que não, porque o Lula sempre fingiu combater esses métodos, né? Porque agora é contra Bolsonaro, né? Que é inimigo dele, que ele vai utilizar. Responsável pelas investigações que miram Jair Bolsonaro, Carlos Frederico Santos avisa que não segue o método da Lava Jato e classifica como narrativas as informações apresentadas em delação do ex-braço direito de Bolsonaro, o Cid. Abre aspas, eu investigo para comprovar, não posso partir de ilações. Isso foi o jogo da Lava Jato. Eu não trabalho como o pessoal da Lava Jato. Eu trabalho com provas concretas para que as pessoas sejam denunciadas com provas irrefutáveis, disse o subprocurador em conversa com o Estadão. O subprocurador argumenta que a delação do Cid ainda é frágil, e é aqui que ele traz o exemplo, porque não apresenta, por exemplo, a localidade ou espaço-tempo em que os crimes delatados teriam ocorrido. Abre aspas. Isso aí tem que ser corroborado, pediu uma série de diligências que estão em curso, afirmou o subprocurador. Ele vem dando a entender que é o seguinte, o Cid falou, aconteceu isso. Quando? Não sei. Em algum momento aconteceu quando, Cid? Quando foi que isso aconteceu? Não, porque rolou isso, rolou aquilo outro. Mas rolou, eu não lembro. Foi no palácio, não lembro. É o Cid, ele sabe de várias histórias, né? Acredite ou não, a gente não sabe. Até porque a Lava Jato, né? Os críticos do lavajatismo, eles apontavam... Na verdade, não foram só os críticos do lavajatismo. Lembrem que o Arthur Lira concedeu entrevista este ano, se não me engano, no mês retrasado, onde o Lira fala, né, que esse negócio de fechar delação com preso é ruim. Que isso aí já foi criticado no passado. Ele fala, pô, você manter o cara preso até ele abrir o bico. A turma falava até que era tortura, né? Aí você vê como são as coisas. Mas agora o governo Lula, agora não pode falar que é lavajatismo. Agora é lulismo. Né? Lula e os lavajatistas são a mesma coisa, né? Mas vamos lá. Vamos continuar. Em resposta a essa entrevista, o Estadão foi falar lá com o Andrei, né? E aí, Andrei? E aí? Você que é o intocável do Lula. Não sou eu que digo isso. Quem diz que ele é intocável, o Lauro Jardim, maior colunista do Globo,
o qual o Haddad é amigo, sempre planta a notinha. E o Lauro Jardim falou, ó, caso o Dino saia do Ministério da Justiça e Segurança Pública para algum lugar, tem um cara que é intocável. Por quê? Porque é do Lula, que é o Andrei. Aí tá ali, ó. Diretor-geral da PF diz que corporação busca provas sobre delação do Cid. O André afirmou neste sábado, o Estadão, que a corporação busca comprovar o que é dito em delações premiadas, independentemente da avaliação ou de solicitações de outras agências. Na sexta, dia 10, o Carlos Frederico, responsável pelas investigações que miram Bolsonaro, classificou as declarações do Cid, como frágeis e afirmou que precisam ser corroboradas. Andrei disse ainda, neste momento, que a PF está em busca de provas que corroborem com a delação do Cid, independentemente do pedido do Ministério Público Federal para isso. Responsável pelas investigações do MPF, o Carlos Frederico, falou que é frágil, uma vez que o tenente-coronel não informou o local ou data em que os crimes delatados teriam ocorrido, por exemplo. Ele repete a entrevista anterior. Mas você vê que o clima tá meio ruim, né? Uma tá meio que dando indiretinha um pro outro, a PF reclamando, isso aqui a gente busca, independente, etc, tudo mais. Não precisa mais, então, você não precisa mais da Procuradoria da República, vocês podem... Vocês só vão. O clima aí tá estranho, né? Tá estranho, porque isso também era bem criticado na época do lavajatismo, né? O pessoal agir por, sei lá, sem ser meio que provocado, apresentar denúncia formal da Procuradoria. Mas, governo Lula, né? Governo Lula, vida que segue. Avançando, reforma tributária e Bolsonaro. Saíram duas notas que são interessantes. Podia até jogar mais pra frente na questão de eleição. Vou botar aqui que a gente tá falando do Jair, da vida dele. Com quase um terço dos senadores fiéis, Bolsonaro mira a casa para desgastar Lula e busca ampliação da bancada, né? Quase um terço dos senadores fiéis. Senado. 81 senadores. Bolsonaro teve aí 23 votos contrários. Só que o Marcos Rogério, por exemplo, faltou. Não ia mudar se o Marcos Rogério tivesse lá, tivesse votado contra. Porque se você teve mais de 40, a partir de 49 votos favoráveis, a reforma tributária iria passar. Então teria que ter no máximo 48. Então o problema é quem votou sim, nem quem deixou de votar. Eu acho que daria para colocar o Marcos Rogério também na oposição. Então só aí você já tem 24. 24 de 81. É um número considerável. Um terço seria 27. Cravados 27. E aí diz que dentro desse quadro conturbado, para as forças governistas, há mais dificuldades à vista. Em 2026, dos 54 senadores que terão os mandatos encerrados, 18 são da oposição, sendo 9 da tropa do ex-presidente e 36 da base. Aí o que eu acho engraçado. Por que os governistas possuem dificuldade à vista? Porque o governo acaba em 2026. Por que eles têm dificuldade? Então aqui, a Rede Globo, ela expressa, o seu medo, o seu temor, que é ver a direita crescer no Senado. Porque está tomada pela esquerda. Quem que garante a sobrevida dos oligopólios, dos monopólios e de todas as pessoas que trabalham contra o Brasil? É a esquerda. A esquerda é a base governista das elites brasileiras. Então, assim, a Globo está muito preocupada. Por que os governistas deveriam estar preocupados? Até 2026 está de boa. Eles têm que estar preocupados caso eles vençam. E só isso. Qual o problema disso? Mas independente, você vê, nesse último pleito, agora em 2022, a maior parte dos senadores que foram eleitos foram senadores mais à direita. Isso é inegável. Inclusive desses 24 que estão mais na oposição mesmo. E agora em 26, não vai ser apenas 27 mudanças, 27 de senadores, serão 54. Desses 54, a maior parte deles, 2/3, são dos tais governistas. Então, não está muito difícil do cenário, a gente que vem se desenhando, trabalhar para no Brasil você ter a turma pelo menos assim, mais no centro, para a direita, pelo menos 41. Ainda que isso não represente que você vai ter, por exemplo, um presidente do Senado alinhado à direita, que vai colocar pautas importantes do país em destaque, vai peitar o Lula, vai parar de agir como o Pacheco, porque o Pacheco ainda tem um problema que é o seguinte, ele não é só um vassalo do Lula, ele não só trabalha a favor do PT, de forma descarada. O Pacheco, ao longo deste ano, ele não só se encontrou com pessoas no Brasil, mas também no exterior,
para agendas contrárias aos interesses nacionais. Quer um exemplo, para não ficar na generalidade? Quando o Pacheco foi lá no LIDE, no evento do Dória, ele estava palestrando, ele falou que antes de estar lá no LIDE, se não me engano foi no dia anterior, ele foi para uma palestra do Wilson Center, que é uma fundação ligada, né, ao governo americano, para debater sobre alguns assuntos ligados à agenda verde, ligados à estabilidade democrática brasileira. O Pacheco ele serve a quem? O Pacheco, enquanto estava aí, né, enquanto está ainda na presidência do Senado, recebeu cartinha de parlamentares europeus, né, da Alemanha, mais da Alemanha em primeiro lugar, depois do europeu assim, em forma mais diversa, contra o marco temporal. E ele falou, não, que depender de mim, o marco temporal não passa. Não passa. E foi muita pressão para o marco temporal ser colocado, né, em votação, porque se dependesse do Pacheco, não ia. Então, assim, ainda que a gente não tenha aquele cenário para ter alguns tipos de mudança que as pessoas mais à direita esperam, e eu sei o que vocês esperam de mudança, eu sei o que passa na sua cabeça, ainda assim é muito importante. Se a gente emplaca, cara, um presidente do Senado mais à direita, simplesmente para trabalhar em prol do Brasil, minha Nossa Senhora, independente do governo, as pautas prioritárias do Brasil vão avançar. Isso para um governo de esquerda é o desespero. Para um governo de direita, né, meu Deus, céu de brigadeiro. Aí, votação da reforma expõe fidelidade bolsonarista no Senado e traz alerta a Lula. A reforma tributária explicitou que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem aliados fiéis na casa, mesmo em temas descolados da pauta de costumes, né? Apesar da vitória do governo Lula, os articuladores suaram a camisa para entregar os 53 votos da reforma. Antes da votação, o clima era tenso. E essa reforma só passou por descaração, porque esses votos que faltaram, 5 votos não tinha passado e fica 48 bater na trave. Você tem 4 senadores mais à direita, que estão na CPI das ONGs. Você teria o Ciro Nogueira, né, que vestiu a camisa verde e amarela para se eleger, mas está no governo com a camisa vermelhinha. E você tinha o Eduardo Gomes, que é do PL. Você tinha 6. Você tinha 6. Podia ser 47 contra 29 e a reforma cair por terra. Não aconteceu. Porque as pessoas não têm preocupação com o país, né? Estão preocupados com o seu. Não, principalmente os senadores do norte. Não, a Zona Franca ganhou benefícios, então a gente vai votar a favor. Não temos preocupação com o Brasil. Já Bolsonaro, após reunir sua base, um jantar, viu o PL, votar em peso contra o governo e até Romário, que nunca foi bolsonarista raiz, decidiu pelo não. No partido, só Eduardo Gomes, que foi líder do governo no passado no Congresso, deu aval ao texto e contratou uma crise para ele na sigla. Mas o sinal para Lula de que, ao contrário do início do ano, as maiores dificuldades agora estão no Senado e não na Câmara. Em números, 90% do PL seguiu Bolsonaro para a reforma tributária no Senado, frente a 78% na Câmara. Não à toa, o ex-presidente foi ontem negociar pessoalmente com a bancada de deputados. Aqui agora, terão que analisar novamente o texto aprovado pelos senadores. Aí falava com o Ciro Nogueira, então os que votaram a favor. Por fim, olha agora, mais uma vez. Olha a nova desculpa. É o Carlos Portinho, que ele foi designado por Bolsonaro para frear a reforma tributária e mais do que isso. Bolsonaro falou, é para orientar contra. É para orientar contra. O Portinho não fez isso. Porque se ele tivesse orientado contra e o Eduardo Gomes tivesse votado a favor, como ele votou, ele estaria passível de punição. O Portinho fez o que fez para trair Bolsonaro deliberadamente com a anuência do Valdemar. Aí o Portinho disse que Eduardo Gomes não avisou a ele. Não avisou. Mas peraí, pô. Bolsonaro te designou para frear. Ele te deu uma ordem e ainda te designou. E nem o seu próprio partido, você é o líder do PL do Senado, nem isso você sabia. Entrega o cargo, Portinho. O Portinho é um zero à esquerda, é um fracassado, é um inútil, é um cara que sequer foi eleito. Ele era suplente. Entrou porque, infelizmente, o cara que foi eleito faleceu. Entrega o cargo. Porque um cara que não consegue saber como um senador do próprio partido vai votar, um cara desse não tem nenhuma capacidade de conseguir trazer votos para fora de sua bancada.
dá o cargo pro segundo suplente pra ver se melhora. E é esse cara que já tá assim, ó, com Duda Lima pra tentar sabotar a candidatura de Ramagem no Rio de Janeiro. Né, Portinho? Tá todo mundo vendo. Se controla, cara. Não fica queimando Ramagem, não. Ponderou, nem tanto, que o senador não foi a jantar promovido por Bolsonaro. E tu não tem telefone? Na hora de ligar, né, pra turminha do Metrópolis pra plantar nota, você é o primeiro, né, Portinho? E vamos fingir que ninguém sabe. Ninguém sabe. Tá todo mundo vendo, cara. Tá feio. A turma do Valdemar tá demais. Ontem até o Valdemar foi no Twitter, postou um tweetzinho depois daquela tabela Megali, que ele mesmo falou com todas as letras, que ele sabe que vai ter uma dificuldade com o PT. Aí teve aquela repercussão negativa. Aí o Valdemar vai pro Twitter, não vai ter aliança com o PT. Então pra que tu falou com a Bela Megali que ia ter, Valdemar? Você pegou mal, né? Tá demais, tá demais. Parece que Valdemar tá cavando uma falta assim proposital. Eu espero que não, porque é um absurdo. Depois de tudo que Bolsonaro entregou pro Valdemar, tudo. Valdemar jamais teria bancado o tamanho que tem. Quando que o PL na vida ia ter 99 deputados eleitos? Quando? É o mínimo. Mínimo. Qual é a notícia que a gente vê de espaço que o PL tá dando, movimento que o PL tá fazendo em prol de alguma coisa? Tá demais. Assim, é a direita que é o mínimo do mínimo. As tias do Zap são pessoas de coração muito bondoso. Abraça qualquer um, qualquer descarado que falou 2, 3 Bolsonaro. Deu duas. Fez 2 críticas encaixadas no Lula, o pessoal já colhe. Agora, o que o Valdemar tá conseguindo entregar? Mas beleza. Vamos ficar de olho. Vamos ver até onde vai essa confusão. Procuradoria no Distrito Federal vai investigar se o diretor da PRF usou o cargo para promover atos de Lula e Dino. Gente, isso aqui já saiu do papel. Olha, isso aqui, ó, calma. Isso daqui não é algo que foi proposto. Isso aqui não é algo que foi proposto. Isso aqui já foi acatado. A investigação vai rolar. A Procuradoria da República no Distrito Federal abriu um inquérito. Já abriu. Já está acontecendo um inquérito para investigar se o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Antônio Fernando, aquele que tem uma foto com o Che Guevara, né, o cara do Lula, usou o cargo para promover atos do governo. O procedimento foi aberto a partir de uma representação do Ramagem. Mais uma vez, o Ramagem faz um gol. A justiça já acatou. O processo, o inquérito já foi aberto. E é esse cara que o Portinho tá tentando sabotar. O Portinho que não consegue saber se a Dado Gomes vai votar contra ou a favor da reforma tributária. É um absurdo. Enfim, que atribui ao diretor, o Ramagem, que atribui ao diretor da PRF usar o cargo para supostamente promover a imagem pessoal e enaltecer os atos do presidente Lula e do ministro da Justiça Flávio Dino. Abre aspas. As questões versadas nos autos ainda demandam diligências para a formação do convencimento ministerial acerca das medidas a serem eventualmente adotadas, escreveu o procurador da República, Paulo José Rocha Júnior, na portaria que formalizou o inquérito. Se ficar provado que houve uso indevido do cargo, Antônio Oliveira pode responder por improbidade administrativa. O caso está na fase preliminar. O diretor-geral da PRF assumiu o cargo com a promessa de afastar a corporação de bandeiras políticas e de recuperar a imagem da instituição, desgastada no governo Bolsonaro. Esse último parágrafo, assim, é a opinião do Estadão. Gente, qual é a imagem da PRF que precisa ser recuperada? A imagem já está sendo destruída. Porque, não é por nada não, eu acho que a maior parte da população brasileira, pelo menos as pessoas que achavam que o dever da polícia é combater o crime, que o dever da polícia é fazer apreensões recordes de substâncias ruins que não deveriam estar circulando na sociedade, eu acho que essas pessoas estavam muito contentes com o trabalho da PRF. Acho muito contente. Eu acho que esse negócio de desgaste, rapaz, acho que é a opinião aí do consórcio. E quem acha que tem que, sei lá, soltar a pomba da paz, tocar Imagine, na hora que você faz algum tipo de embate mais duro com quem não quer andar, né, dentro da lei. Mas tudo bem. Narrativa, cai quem quer. Aí, como eu disse pra vocês, ao longo da nota ele tenta justificar o injustificável. Eu não vou me dar esse trabalho, porque a manchete já resume tudo. Invasões do MST
são instrumentos legítimos de pressão, diz o ministro do Desenvolvimento Agrário. O ministro que é responsável pelas políticas de titulação, de regularização fundiária, ele falou que invadir é legítimo. Invadir é legítimo, gente. E aí? E aí? Essa notícia é boa de você pensar na esteira. A própria questão de segurança pública. Às vezes, os ares, o sentimento no coração das pessoas já acaba por influenciar o resultado final. Assim também como na economia, quando o cara tá com medo, o cara tá assim, ih, rapaz, será que vai dar certo se não vai? Ele gasta menos, porque tá preocupado. Já se ele tá na certeza que as coisas vão dar certo, que ele vai manter o emprego dele, ele tá um pouco mais com o aberto para gastar. Aqui é a mesma coisa. Como é que você quer que o MST pare de invadir terras? Você tá falando que invasões são legítimas. É um absurdo. Menos mal, a Globo colocou na manchete. Paulo Teixeira afirma que a relação com Sem Terra é boa. Não, oh meu Deus, se fosse ruim, né? Falando isso. Apesar das críticas sobre a política do governo, diz que o marco temporal está pacificado no Supremo e que até a Haddad sabe que o déficit zero em 2024 é impossível. E ele crava, não, o marco temporal pode derrubar os vetos. A justiça já falou que é inconstitucional. Aí a turminha do Lula, né? Temos ali o Breno Altman. Ele é filiado ao PT, jornalista da Opera Mundi. Ele é amigo mesmo. Sim, eu não acho que o Leonardo Atushi, que é o chefão do Brasil 47, é amigo do Disseu. Deve se conhecer, deve ter WhatsApp. Mas o Breno Altman é amigo mesmo, assim, não é jeito de falar. Ele é amigo, pode dar um Google à vontade. É um cara que participa, né, da vida. É aquele amigo mesmo, que tá junto, de mãos dadas, do José Disseu. Os caras estão falando como a mídia tradicional faz a cobertura do conflito. E a tese lá em cima, né? Eles dizem que fazem propaganda, por um lado, e tentam abafar, né, o sofrimento lá do povo, lá, que inclusive tá o Grupo H no meio. Aí vem o Caio Blinder, né? Que é do Mamata Connection. Fez o L. E de pensar que eu fui jornalista sindicalizado no Brasil. Agora fazem essa canalice. Ah, porque tem isso, né? Isso aqui é um evento promovido pelo sindicato. Tá ali, ó. Os jornalistas profissionais, a FENAGE, a FEPAL. Veja só como são as coisas. O sindicato de jornalistas apoiando isso daí. Mas fazer o quê, né? É isso aí. Vida que segue. O Samuel Punch até coloca ali, ó. O Marcelo Lins, eu acho. Alguma coisa Lins. Eu acho que é Marcelo Lins, lá da Globo News. Mostrando o que é o preconceito contra o povo judeu. E vai listando. Aí o Samuel Punch até diz, né? Rapaz, é impressionante a quantidade de gente na internet que preenche quase todos os requisitos. Até a turma da Globo. Tem gente na Globo que eu acho que preenche algum desses requisitos, viu? Não é por nada, não. Mas, enfim. Em relação a essas questões internacionais, isso aqui podia até estar lá na frente, quando a gente for falar de fake news, falar da turma da Globo preocupada, porque é um dos bastiões da parte de telenovelas da Rede Globo, Letícia Sabatella. Ela divulgou uma fake news, assim, horrenda em relação ao que está acontecendo lá no Oriente. Adivinha? Prejudicando qual lado? Tanto tá ali, ó. Entidade judaica notifica Meta por fake news da Letícia Sabatella. Ela depois publicou até uma nota de desculpas. Mas a esquerda diz que eles não produzem fake news, que eles são todo amor, tudo bonitinho, etc, tudo mais. Aí a turma que jura de pé junto que não faz nada de errado reaparece. Aqui, através do Felipe Neto. Ontem ele postou um history no Instagram falando o seguinte, ó. Muito triste a que ponto as pessoas chegam. Um fã se aproximou para me pedir uma foto. A mãe veio de dentro do restaurante, puxou a criança pelo braço falando alto. Não vai tirar foto que ele é Lula e você é Bolsonaro. O Joaquim Teixeira, que é um perfil de humor, fala assim, ó. Eu era o garçom. Todo mundo aplaudiu a mãe. E na internet uma parte das pessoas falando, meu Deus, temos que descobrir quem é essa mãe, pra gente dar um prêmio pra ela. Independente se isso aconteceu ou não, quem em sã consciência quer o filho batendo foto com Felipe Neto? Pelo amor de Deus.
E o pior, como é que um cara desse tem coragem de falar de tristeza? Eu fico me perguntando, será que teve alguém no Brasil que promoveu tanta perseguição quanto esse rapaz? Esse aí, meu amigo, esse bicho gosta de perseguir, viu? Nossa senhora. Ele vai fingir que esqueceu, né? Que não aconteceu nada, tudo bem, mas a história tá aí pra contar. Ajuda milionária do Ministério da Cultura aos blocos de carnaval no Rio de Janeiro. O governo autorizou a Associação Amigos do Zé Pereira a captar 1.600.000 de reais para o próximo período de folia carioca. Será que o Brasil deveria estar gastando com isso? O que vocês acham? Será que 1.600.000 para isso é o melhor dos investimentos para ser feito no Brasil neste momento, 2023, cenário de crise econômica, na segurança pública, ambiental, mas não pegando fogo? 1 milhão só para isso, fora os outros absurdos. Mas o Brasil voltou, né? Amor venceu. Faz o L. Pague a Associação Amigos do Zé Pereira. E aí, continuando sobre esquerda versus direita, o marqueteiro do Lula deu um curso aí pro PT, na Fundação Perseu Abramo, né? Que é ligada ao PT. Meme está derrotando a política. Diz responsável por campanha de Lula. Por que será, né? Porque as pessoas dão risada e o meme acaba por expor, né? Toda... Assim, é engraçado. O meme é um efeito engraçado. Que no final do dia é humor meio irreverente. Você usa as imagens. Né? E você mostra assim, o ponto de tensão no absurdo que está acontecendo. Mas enfim, responsável pelo marketing da campanha do Lula no ano passado, o publicitário Sidônio Palmeira disse em curso online para militantes promovidos pelo PT que o meme está derrotando a política. Aí abre aspas para ele. A fake news pode acabar com o mundo democrático se não tomar um posicionamento firme e claro. Com tudo que o Janones fez. Vamos pegar só o Janones. É um cara desse que tem coragem de falar de fake news. Com tudo que o Janones fez, como um cara desse tem coragem de falar em fake news? Isso tem infestado a mente das pessoas. A gente vive muitas vezes no mundo paralelo. Afirmou na aula inaugural de um curso de comunicação política promovido pela Secretaria de Comunicação do partido e pela Fundação Perseu Abramo ligada à legenda. Na conversa de 1h20, que ocorreu no dia 31 de maio, Sidônio dá como exemplo a imagem do deputado federal Nicolas Ferreira na tribuna da Câmara com a peruca em março deste ano, fingindo ser a Nicole. Abre aspas. No Dia Internacional das Mulheres, o que mais se destacou foi um meme. Um deputado botando a peruca. Por quê, hein? Por quê? Será que é um mundo paralelo? Eu acho que isso mostra que vocês realmente estão vivendo um mundo paralelo, né, Sidônio? Porque se as pessoas não tivessem tão indignadas com o país que o PT defende, ih, rapaz. Outro exemplo de meme nocivo, segundo ele, é a motosserra, que virou símbolo da campanha do direitista Javier Milei na Argentina. É estranho, né? Direitista. Dessa vez não foi ultraliberal, ultraconservador, ultra alguma coisa, extrema, sei lá, qualquer coisa direita. Segundo ele, a ultradireita cresce em diversos países impulsionada pelas fake news. É só mentira. É só mentira. Aí, nem dentro dos próprios ciclos de discussão deles, eles conseguem falar a verdade. Eles têm que continuar mentindo pros próprios militantes. Oh, irmão, eles estão crescendo por causa da mentira, por causa da mentira, por causa da mentira. Ao invés de eles tentar endereçar o verdadeiro problema. Nauli fez um resumo da campanha de Lula, mostrando diversas peças que produziu, afirmou que houve uma disputa de narrativas com a candidatura de Bolsonaro. Era a gente puxando para o tema principal, a economia, e o adversário puxando para o tema de costumes. E eu achei isso interessante. Porque qual o problema de você falar o tema de costumes? Exatamente pelo fato que os costumes que o PT defende não são bem vistos pela sociedade brasileira? Não são bem vistos, né? Talvez esse seja o tema principal. E a economia, assim, como é que o Lula pode ter puxado para a economia se todo mundo falou que o governo Lula foi eleito sem apresentar um plano? E olha o que está acontecendo com a economia agora. É complicado, né? É muita cara de pau. E aí essa gente que quer falar que fake news é um problema, que meme é um problema, que tem que censurar, que tem que regulamentar a internet. Aí na esteira disso, ó. Depois
de levar checadas, umas verificadinhas, de ficar escancarado que estão falando e propagando fake news. Os propagadores de fake news da Globo ficaram nervosos e aí saiu essa notinha. Checagem coletiva no antigo Twitter permite uso político e desafia o Tribunal Eleitoral nas eleições de 24? Por que, rapaz? Tá com medo, é? Aí eles pegam um especialista e falam, não, isso é um problema, porque até pessoas de outros países podem votar? É, pra falar se a nota tem substância ou não. Não são por especialista. O engraçado é isso, é um especialista. É o bacharelismo. Nem faculdade pra isso tem. Mas a Globo fez um curso, então a Globo fez o curso, e o curso da Globo e o da turma que trabalha aí, que é, sei lá, tem um tipo de afinidade com a Globo, os credencia pra falar o que é verdade e o que é mentira. O povo, só o povo que não pode. Só o povo que não pode. É o tempo todo tentando censurar as pessoas. Tem nada pior nesse país do que a Rede Globo. A plataforma lançou notas de comunidade que permite que usuários comuns possam avaliar postagens. O mecanismo preocupa especialistas que avaliam o risco de propagação de notícias falsas. Mas uma nota dessa, para ela ir ao ar, essa nota precisa ser corroborada por quem diz que ela faz sentido, por pessoas de diferentes espectros políticos. Não adianta uma nota ser feita por alguém de direita e pessoas alinhadas a essa pessoa votarem em si, que o algoritmo ele não vai colocar essa nota no ar. E a nota não é só colocar, a maior parte do tempo as pessoas... Existe um comentário e existe onde você pode checar a fonte as fontes primárias, muitas vezes fonte primária, senão eles usam a própria imprensa como referência. O monopólio da verdade da Rede Globo tá caindo por terra e aí eles estão preocupados e querem censurar, né, quem está os expondo. É essas pessoas que estão preocupadas com as eleições. Aí, olha quando a gente começa o vídeo falando do Senado, a Globo falando que os governistas têm o Papa 26. Por que eles têm? Cara, é 26 é outro governo. Porque a Globo sabe, a Globo precisa da esquerda para manter o seu status, manter o seu oligopólio. Aí olha o consórcio. Olha o consórcio. O consórcio, aquele rapaz, o dono da verdade. Quem é Sérgio Massa? O ministro da crise, que pode virar presidente da Argentina. Nossa, o ministro da crise. Olha, tá ali, ó. Quem é Javier Milei? O ultraliberal que queria explodir a política argentina. Você percebe a diferença de tom para falar de um e para falar do outro? Você vê a diferença do tom para falar de um e para falar do outro? É brincadeira, né? O William diz, ó, a imparcialidade da imprensa. Isso aqui foi no tempo. A Folha de São Paulo vem na mesma linha, ó. A Argentina se divide entre o louco Milei e peronista oportunista. Oportunista acho que é melhor do que ser um louco, né? Porque louco é meio complicado. Aí um gritando, o outro só de boca aberta. Mas tudo bem. É o nosso consórcio. São essas pessoas que detêm o domínio da verdade. Aí como o Sidônio falou, né, da Argentina, falou que a motosserra do milhão é um problema, e tá falando sobre ele. Só uma notícia aqui rápida. Milei diz que não se reunirá com Lula porque ele é corrupto. Governo vê bravata e decide ignorar. Ministro brasileiro afirma que o candidato a presidente da Argentina quer envolver petista nas eleições na marra. Porque a turma do PT tá lá, mas na marra que ele quer envolver o Lula. O Milei afirmou que se eleito não se reunirá com o presidente brasileiro porque ele é corrupto e comunista. As declarações foram numa entrevista que ele concedeu a um jornalista peruano. Aí eu pergunto, ele mentiu? O Milei mentiu? Só quero saber se o Milei mentiu, porque eu não consigo definir a verdade, né? E a nota não tá falando se é verdade ou se é mentira. Só quem pode definir a verdade é a imprensa. Vindo pro Brasil, é aquela nota que você fala, meu Deus, eu fico de cara. Tribunal Eleitoral pode atrapalhar planos de Bolsonaro para as 3 principais capitais do país nas eleições de 2024. Eles devem julgar, né, em breve, 46 bolsonaristas por supostas propagação de fake news na época das eleições de 2022. E aí envolve uma AIS. Até eu tô nessa AIS. Até eu tô aí também.
Eu não sou candidato, né? Então, menos mal. Nem pretendo ser também, então, tanto faz pra mim. Mas, independente disso, Bruno Engler, Ricardo Salles e Ramagem, né, podem ser considerados inelegíveis caso a corte reconheça os argumentos da coligação do PT. E ele fala, não, que existe aqui é o gabinete do ódio, de desinformação nas eleições, disso, daquilo, outro. E se o pessoal não for condenado, ainda pode perder o mandato, viu? É o Brasil. É difícil, né? Sendo de direita, rapaz, é difícil você. Você não tem um apoio econômico, porque os grandes empresários estão com a esquerda. Você não tem um apoio midiático. Você não tem um apoio político. Você não tem um partido, né? O Valdemar joga contra. Você só tem o povo. Só. Porque o resto tá todo mundo contra você. Ser político de direita no Brasil, rapaz, ou o cara é louco, ou o cara tá muito certo que aquilo ali é o caminho que ele quer seguir, né? Tem uns que às vezes, sei lá, o que passa na cabeça. Mas enfim. Ah, que engraçado. Enquanto isso, falando de Brasil também, o PL hoje está com Ricardo Nunes, desprendendo do partido de São Paulo. Tá, e Bolsonaro tá com quem? E Bolsonaro tá com quem? Essa nota aí serve pra quê? Porque ninguém é obrigado a falar com jornalista. É mais uma nota, mais uma nota. Eu fico de cara, qual a necessidade de Valdemar, Duda Lima, que não aparece, mas tá aí, né? Nas sombras, o Isaac, o Antônio Carlos Rodrigues, né? Que é o Carlinhos. Qual a necessidade dessas pessoas ficarem colocando pressão pra cima de Bolsonaro através da imprensa? Qual a necessidade disso? Qual a necessidade de ficar pressionando Bolsonaro através da imprensa? Por que não pode sentar e conversar? Aí o pior, você vê a nota é o seguinte: o presidente do PL em São Paulo, o vereador Isaac Félix, reafirmou a aliança com o prefeito Ricardo Nunes. Segundo Isaac, não há mínima possibilidade do Salles se candidatar pela legenda e disse que conhece Nunes pelos anos que relatou o orçamento na Câmara Municipal. O PL hoje está com Ricardo Nunes. Houve uma conversa do Bolsonaro com o Salles por gratidão e lealdade. O PL não brigou com o Salles, ele que brigou com o PL. Além do PL, o arranjo político de Nunes conta com o PP e o Republicanos. Partidos que têm ganhado força com a boa relação do prefeito com o governador, cujo chefe da Casa Civil, o Arthur Lima, é filiado ao PP. Beleza, bacana, massa. Agora vem cá, gente. Eu nem quero entrar nesse âmbito do Ricardo Salles. Vou trazer uma discussão que acho que vocês vão me entender muito bem. E assim, eu não vou nem falar de Bolsonaro. Quem do bolsonarismo tá com o Ricardo Nunes hoje? O Isaac Félix, ele consegue listar 1.001 pessoas. Pessoas até de outros partidos. Quem do bolsonarismo tá? Porque eu vou dar até uma sugestão. Valdemar, por que você não pega o Eduardo Bolsonaro? Conversa com ele. Vê lá qual é a demanda. Eu tenho certeza que Eduardo deve ter bom trânsito. Com os deputados federais do estado de São Paulo, tanto os federais também quanto os estaduais. Conversar, ver, tentar aqui ver o que é que os tais bolsomínios querem. E assim, não é porque, né, não é nem pra falar assim, não, é porque é Eduardo Bolsonaro, porque ele é filho de Bolsonaro. Não, porque ele é o deputado que mais tem votos. A maior força do PL, que não é no voto, é Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro teve muitos votos na cidade de São Paulo. Eu acho que ele é um cara importante. Você tá pra conversar? E aí, Eduardo, o que é que você acha? Acho que Eduardo é um nome que representa. Você pode gostar da atuação de Eduardo, você pode desgostar da atuação de Eduardo, mas acho que não dá pra negar que Eduardo é um nome que representa essa direita conservadora. E perguntar, cara, e aí, como é que a gente vai pra resolver? Qual o meio termo? Existe meio termo? Não existe? É isso que eu digo de, sabe? Não ficar só no Via Nós, mas quem sabe um pouco de vosso reino. Às vezes existe algum tipo de conversa. Chega lá, não, Eduardo chega lá e fala, ó, a gente conversou aqui com os deputados, conheço a cabeça de meu pai, eu sei que se construir um projeto que é dessa forma, vai por aqui, tem essas pautas que são caras pra nós. Eduardo tá no estado de São Paulo tem um bom tempo, aí tem o Gidini que tá na estadual que tá às vezes muito mais dentro lá da confusão de São Paulo, tem pessoas ao redor, tem as bases de apoio lá na região, disso, aquilo outro, fala, ó, a gente tá aqui, a gente tá vendo, e a gente acha que as demandas são essas. Se conseguir ter essas demandas, entregar isso, aquilo outro, pode ser que exista algum tipo de conversa, algum tipo de diálogo. Mas não. É assim, a justificativa é não. O PP está com a gente, o republicano está com a gente.
E o bolsonarismo tá com quem, hein? Porque, pelo que nos consta, os 99 deputados do PL, né? Acho que os 60 mais é do lado bolsonarista, né? Os traidores que é do lado do Valdemar. Assim, acho que tem que ter esse tipo de conversa também, né? Não é só porque, não é assim, sentou agora e vai sentar na janela, não é porque assim, irmão. O ônibus quem comprou fui eu. Entendendo? Não é que eu quero estar na janela, cara. Tu tava andando a pé, tava andando de carona, tava de bicicleta, eu comprei um ônibus. E baita ônibus, viu? Mas, nossa senhora. Como é que eu não fico com raiva do Valdemar? E pra você ver, não é só o Valdemar que tá com problema, né? Não é só o bolsonarismo que tá com problemas. Olha como as pessoas são cara de pau, né? A ajuda discreta de Kassab pro Boulos. O Kassab é outro que... Quando é que o Kassab ia ter, sei lá, o vice-governador? Porque o PSD tá na vice, né? O Kassab tem um cargo no governo. O cara tem um cargo no governo, São Paulo, que é direita, e tá flertando com a extrema esquerda. Rapaz, assim, é absurdo. A nossa classe política é um absurdo, assim, é falta de respeito. Mas tá ali, ó. Kassab está um pé em cada canoa. Na eleição municipal de 2024. Kassab tem sinalizado que seu partido vai apoiar formalmente, né, na frente das TVs, o Ricardo Nunes. Mas ele passou a fazer gestos para o Guilherme Boulos. Nas últimas semanas, o presidente do PSD ajudou a abrir portas para Boulos em segmentos que costumam apresentar resistência a candidatos de esquerda, como empresários da construção civil e comércio. Com o dedo de Kassab, Boulos concedeu agenda juntos, né? Tá lá. Associação Comercial de São Paulo, sindicato, babá. Áreas que têm influência direta do presidente do PSD. Aí, para a publicação, esses grupos aí falaram uma coisa ou outra. Um deles falou o seguinte, ó, o sindicato diz que esses encontros, né, eles fazem parte já do calendário. Ele já ia acontecer. Esse encontro ia acontecer porque faz parte do calendário. A Associação Comercial afirmou que também realiza agendas com todos os candidatos. Então, a gente vai fazer com todo mundo. Não é só o... Não foi o Kassab. A gente vai fazer com todo mundo. Uma coisa é o Kassab a nível nacional. Fala, não, beleza, nível nacional, cada estado é um estado. Vai lá, Pacheco, seja o vassalo do Lula. Mas em São Paulo, governo de direita, que tem um cara de secretário, que tem um vice. E o cara tá jogando contra. Ele quer fazer o quê? Ele quer botar o Boulos de prefeito, o Lula de presidente, botar o Tarcísio no meio, fazer um sanduíche e destruir o Tarcísio? O que passa na cabeça desses políticos, gente? O que é que passa na cabeça dessas pessoas? É duro, viu? Mas vamos lá. Que piora. Olha que engraçado. Não é nem só a manchete. É além disso. Esse parágrafo que eu achei muito, muito bom para expor o que se passa nas entranhas do governo Lula. Brasil prepara tributação mínima de 15% sobre lucro de multinacionais, diz a secretária de Haddad. Olha lá, vai tributar. Mais imposto, mais imposto. É o padrão do Lula. Aí você vê o subtítulo, né? Cobrança de imposto é uma medida definida pela OCDE em parceria com o G20. Aí você fica assim, tem uma agenda internacional que ela está adotando. Aí você vai dar uma olhada no texto. Olha só. A secretária também enfatizou que o Brasil quer ir além na discussão de tributação global. É a agenda central básica para você poder formar um poder mundial, um governo global. Como é que você tem um governo global se você não tem quem financia esse governo? Então você tem que ter um tributo global? O governo Lula quer avançar com isso? Com o objetivo de diminuir diferenças entre economias avançadas e emergentes e estimular a agenda verde. Olha o que se passa dentro do governo Lula. Eu tenho certeza que para a maior parte de vocês que já vem acompanhando as discussões que a gente faz, matérias e mais matérias que nós trazemos, as movimentações do governo, não é nenhuma grande novidade, mas ver a turma assumindo com todas as letras, ó, esses movimentos que nós estamos fazendo, de aumentar imposto aqui, não sei o que lá, colocar a agenda verde como parte central, isso não é, assim, já saiu do... Será que é realmente isso? Não, eles estão afirmando com todas as letras. Com todas as letras. E olha, é um assunto conectado a questões tributárias, questões de imposto, e que ela está falando, ó, isso tem ligação com o estímulo da agenda verde. Aí você junta, olha para a reforma tributária, imposto do pecado, IPVA verde,
subsídios para quem é verde, para quem não é, né? Maiores para quem é verde do que para quem não é, e outras coisas que tá lá, né? Ao longo da reforma ligada a essa agenda verde. Não é aleatório. Esses movimentos não são aleatórios. Estamos de volta lá em 2003, né? 2007, naquela época que os bancos tinham lucros recordes. Itaú supera Banco do Brasil e lidera a corrida do lucro dos bancões. Nossa. O governo Lula cumprindo a sua função. Gerar condições para que os patrocinadores do SG tenham cada vez mais recursos para cumprir a sua agenda. Aí, a Folha também falou sobre isso, né? O lucro dos bancos. Bancos lucram 25 bilhões no terceiro trimestre e sinalizam que o pior já passou. A gente está conversando que o Brasil está entrando no pior momento. São notícias recorrentes de queda no varejo, queda no indicador tal, queda na arrecadação, desaceleração disso, possibilidade de rever o PIB para baixo. E com o Brasil indo pro buraco, o pior já passou pros bancos. Engraçado isso, né? E o mais engraçado ainda é os comentários. Quem assina a Folha de São Paulo é petista. Olha o petista. Bruno Sebastião Neto. Para desespero da loucura e do obscurantismo bolsonarista, a vida está voltando ao normal, que significa paz. O cara tá celebrando o lucro dos bancos. Esse é o petista. Lucros. 25 bilhões no terceiro semestre. O cara, isso aí, bicho. É o Brasil. Tá voltando, agora vai. É inacreditável, né? Isso é o que se tornou o petismo. Que fingia combater, né, as elites. O Lula, antes de ser eleito lá, o Lula da década de 80, 90, vai dar moratória. Ainda paga dívida mais não. Agora o Brasil, meu Deus do céu, né? Vocês estão vendo como é que tá a taxa de juros e com a forma que a Haddad tá lidando com a questão fiscal. Ih, rapaz, os rentistas vão fazer a festa. Mas tudo bem. Aí nesse cenário, é que eu tô falando, né? Ó, bancos lucro. O pior já passou. Para os bancos, o pior já passou. Aí o próprio Lula diz, né? O Brasil vive crise de arrecadação engraçada. Engraçado porque o pior já passou, né? Para os bancos. Mas pro resto do Brasil tá engraçado. É uma crise engraçada, a economia está crescendo, né? Mas a arrecadação está caindo. Resta saber qual é a economia que está crescendo, além dos bancos. A preocupação do Lula tem sido demonstrada também por outros membros do governo, como Haddad, né? Que afirmou segunda, que enquanto o PIB deve crescer 3%, a arrecadação não deve aumentar nem 1%. Pelo contrário, né? Tá caindo a arrecadação. E eu acho que o PIB vai ser revisado para baixo. A gente até comentou no vídeo ontem. O próprio Haddad falou isso também. Em seu discurso, Lula disse que o governo do antecessor de Bolsonaro cometeu um crime contra a economia do país e que espera que um dia isso seja julgado. Realmente, Bolsonaro deu uma rasteira. Ele entregou um país com superávit, que se você mantesse na linha, você ia poder ter uma queda brusca nos juros, e aí você ia dar uma porrada na economia, né? Porque os rentistas, os bancos, os credores da dívida brasileira iam ficar vendo navios. Aí o lucro deles ia quase zerar. Né, Lula? Você entrou em campo. É isso aí, Lula. Trabalhando pelas nossas elites. Ele afirmou que quase todos os ministérios precisaram ser reconstruídos depois que ele tomou posse e que será necessário realizar concursos para que as pastas cheguem ao número de funcionários de suas gestões anteriores. Já arrumou uma desculpa, né? Vai ter que contratar mais gente, botar mais petista na máquina. O presidente afirmou que deveria fazer a economia e a massa salarial do país voltarem a crescer, enquanto promove a queda de preços dos alimentos. Querer todo mundo quer. Ele destacou que o Brasil nunca antes foi visto como um polo tão atrativo para investimentos estrangeiros. Lula argumentou que ninguém pode competir com o Brasil na produção de energia renovável e limpa, o que pode atrair o interesse de outros países que estão preocupados com o combate às mudanças climáticas. Tu acha que tem alguém preocupado em investir no Brasil com isso? Lula falou, não, ele vamos trazer aqui o dinheiro. A gente está preocupado com as mudanças. Vamos ver, né? Vamos ver onde estão esses estrangeiros preocupados com energia limpa. Então aqui, ó. Países que prometeram deter o aquecimento estão expandindo combustíveis fósseis.
Você vê como o Lula é um entreguista, como o Lula é um vassalo, como o Lula luta contra a soberania nacional. Tava conversando com um amigo, a gente tava vendo alguns conflitos ao redor do mundo e ele me mandando umas coisas. Assiste isso aí, ó, tá assistindo, mandando pra ele também. Nada acontecendo, nada relacionado ao Brasil. Mas pra entender o que se passa no mundo. Ele falando, cara, tu já percebeu todos esses comentários no Oriente, na Ásia? Esses caras só estão falando de energia, energia, busca por mais energia, soberania energética, colapso, isso, aquilo, outro, porque o mundo está tentando se desenvolver. E quanto mais refinada a indústria, né? Quanto mais coisa, mais você quer aumentar a sua produção, mais energia você precisa ter. Então você tem que crescer. E vai tirar de onde isso? Não. O Brasil é só sabotagem. É o presidente do IBAMA falando que Belo Monte vai ter que, ó, dar uma capada. Não vai poder produzir a mesma quantidade que está produzindo hoje. Porque eu não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Porque ele é o cara que é cabeludo. Ele está a serviço das ONGs. Aí você vê, ó. Em 2030, se as projeções atuais se mantiverem, os Estados Unidos perfurarão mais petróleo e gás do que qualquer outro momento de sua história. Mas não é só eles, não. A Rússia e a Arábia Saudita planejam fazer o mesmo. Tanto o Oriente quanto o Ocidente, tá todo mundo furando, menos o Brasil. O Brasil é o único. Né? É o rei. Tá correndo da barriga. Quer dar o exemplo. O mundo inteiro avançando e o Brasil segue no ralo. Eles estão entre os gigantes mundiais dos combustíveis fósseis que juntos estão caminhando nesta década de produzir o dobro da quantidade de combustíveis fósseis do que o limite crítico do aquecimento global permite. Cadê o John Kerry que veio aqui preocupado com a Amazônia? Cadê a embaixadora que deu enquadro no Pacheco e o Pacheco baixou a cabeça? Cadê o Wilson Center que estava preocupado também? O Pacheco falou? Cadê? É o que eu tô falando. Nenhum país se importa com porcaria nenhuma. Tem ninguém ligando pra nada. Eles só querem usar o Brasil. Eles só querem manter o Brasil como uma colônia produtora de comida barata para eles encherem o bucho das pessoas que moram lá. Eles compram baratinho, eles vendem lá no precinho, e as pessoas conseguem comer do bom e do melhor. Eu lembro quando eu trabalhava na Clabin se falava. O pessoal falava o seguinte, eita, chegava eu comprava uma caixa de fruta. O cara falou, cara, tu tem que comer essa fruta. Essa fruta tu não vai encontrar lugar nenhum para comprar. Que é as frutas que saem aqui de exportação do São Francisco. A Clabin produzia, né, muita caixa e coisa. O cara às vezes voltava de lá. Gente, tu viu? A uva parecia uma manga. A uva parecia uma manga, nem caroço tinha. Doce que parecia mel. Mas não, é pros gringos. Os gringos. O Brasil não pode comer isso. É isso que eles querem transformar o Brasil. É isso que essa turma quer transformar o Brasil. O relatório que analisou os 20 principais produtores de combustíveis fósseis ressalta a grande lacuna entre as promessas grandiosas dos líderes mundiais de tomar medidas mais fortes em relação à mudança climática e os planos reais de produção de suas nações. É só conversa para boi dormir. Neste mês, os líderes devem se reunir na próxima COP, vai ser em Dubai, diante da forte oposição dos principais produtores de combustíveis fósseis. A Conferência sobre o Clima, até agora, tem se esquivado de discutir a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. No mês passado, a principal agência de energia do mundo previu que a demanda global por combustíveis fósseis poderia de fato atingir um pico até 2030, à medida que as políticas de promoção de formas mais limpas de energia e transporte fossem adotadas. No entanto, essa previsão foi criticada pelas próprias nações produtoras de petróleo. O cartel de petróleo da OPEP alertou que tais previsões poderiam levar os países a subinvestir em projetos de petróleo e gás, levando à falta de oferta e ao caos energético. Aí imagina, quem que vai sofrer com o caos energético? Tu acha que vai ser os Estados Unidos ou tu acha que vai ser o Brasil? Tu acha que vai ser a Alemanha ou tu acha que vai ser o Brasil? Tu acha que vai ser a França ou tu acha que vai ser o Brasil? Tu acha que vai ser os comunistas, aquele país vermelhinho, ou tu acha que vai ser o Brasil? Tu acha que vai ser a Rússia ou tu acha que vai ser o Brasil? Eles querem manter a América Latina inteira. Eles querem manter a África inteira. Querem manter parte da Ásia inteira. Uma colônia. Mão de obra barata. Portando commodity. E eles pegam esses produtos bem baratinhos, dá uma empacotada, faz aqui um processo fabril básico e revende. Um alto valor agregado. A relação de colonialismo não mudou nada.
E é isso daqui que o governo Lula está batendo palmas. É o tempo todo, papinho mole, não deixa o Brasil se desenvolver e para arrumar desculpa, para não investir no que importa, tá aí com PAC verde, cidades inteligentes, comprar ônibus elétrico. As empresas estatais controlam cerca de metade da produção mundial de petróleo e gás e mais da metade da produção de carvão. Mas, mesmo em países como os Estados Unidos, onde o setor privado é dominante, as políticas governamentais com subsídios aos combustíveis fósseis e isenções fiscais continuam a sustentar a produção. O que nós observamos em fevereiro deste ano no Brasil? Miriam Leitão, Raquel Landim, toda a Folha de São Paulo, Veja, quando eles não estavam levantando a narrativa para ajudar o governo, eles estavam reverberando a narrativa do governo de que sim, o governo Lula precisava aumentar o imposto da gasolina porque é uma questão ambiental. Tem que salvar a mãe Gaia. Mas lá fora, a turma entrega energia barata para ter um produto mais competitivo. No Brasil é mais imposto. É um absurdo. Esse governo que tá aí é um governo anti-Brasil. Os subsídios globais aos combustíveis fósseis atingiram um recorde de 7 trilhões no ano passado. E qual era a crítica? Ai, Bolsonaro quer fazer isso. Gente, Bolsonaro propôs uma lei para reduzir imposto. Que subsídio... Beleza, tem lá o negócio dos taxistas, dos caminhoneiros. Mas foi redução de imposto. Redução de imposto. Não é subsídio, não, vou te ajudar. Não, irmão. Isso de acordo com a vontade do FMI. Isso é mais do que os governos de todo mundo gastam anualmente em educação. Olha o suco de hipocrisia. Algumas nações que possuem reservas consideráveis de combustíveis fósseis estão agora competindo para serem os últimos produtores. Eles vão ser os últimos. Eles podem, o Brasil mais não. Ninguém mais pode perfurar. Por isso que a Marina e o Lula não deixam a Petrobras explorar a margem equatorial. Tá aguardando para alguém. Ou um comuna da nova Rota da Seda, ou algum europeu, ou os americanos. Só não vai ser o Brasil. Dizendo que podem perfurar combustíveis fósseis de forma mais limpa do que seus concorrentes. O Brasil não pode. Eles podem, porque eles têm a tecnologia certa. Mas quando você junta tudo isso, é isso que leva à lacuna de produção. Disse o Michael Lazarus, coautor do relatório. É o desejo de cada país de maximizar sua própria produção. Aí você vê isso daqui, ó. Passagens aéreas Rio-São Paulo custam mais caro do que para Nova York. Uma passagem doméstica no Brasil. Se lembra que o Márcio França te prometeu que tu ia pagar R$200 na passagem? Você lembra disso? Você não esqueceu. Tenho certeza. O Márcio França falou, era R$200. Só que agora o Rodrigo Castro, que escreve na coluna do Lauro Jardim, fala: quem procurava ontem por voos partindo do Rio para São Paulo encontrou passagens mais caras do que para Nova York. A ponte era considerada somente só a ida, em torno de R$2.600. Já voo do Rio para o aeroporto de John Kennedy, na cidade americana, eu podia encontrar por R$1.800. De 200 para 2.600, são 13 vezes a mais. É o 13 do PT. E por que eu quis trazer essa notícia após a notícia do negócio dos combustíveis, que vem depois, né, da fala do Lula, da economia engraçada, patinando, e que tem que investir no Brasil em combustível limpo, fóssil e babá... Não, fóssil não, né? Limpa, energética, cataventos. Olha aqui essa nota ainda. Vem lá o ministro do Lula. Estamos observando em alguns casos valores altíssimos que não se justificam. Desde o primeiro momento me coloquei à disposição para ajudar e apoiar o setor, mas não vamos aceitar passagens aéreas com valores que prejudiquem a população brasileira. Vai fazer o quê? Vai intervir? Vai subsidiar? Agora vai subsidiar aviões que emitem tanto carbono? Fazer o quê? Vai processar? Vai desapropriar? Aí o exame diz, ó, preço das passagens aéreas sobe 37% em 2 meses. E aí eu quero trazer a notícia do mês passado, que vai estar no Atlas agora, de outubro. Muito caro e muito escasso.
aéreas põem em dúvida viabilidade do combustível verde para aviões. Entende qual é o problema do Brasil? Ao invés do Brasil focar em projetos de infraestrutura que barateiam a logística, que garantem energia barata, em vez de garantir a autossuficiência energética no que diz respeito ao refino, você refinar pelo menos toda a gasolina que você precisa, todo o diesel que você precisa, todo o querosene de avião que você precisa. Olha quais são as preocupações que se discutem. Combustível verde de avião. Combustível verde de avião. Passagem 37% mais cara. É difícil de entender o que está dando errado? É difícil de entender o que está dando errado? E é difícil entender. Gente, é marxismo básico. Você não precisa ler o Capital inteiro. É só pegar aqui os jargões, né? O Marx dizia... Ele era contra a propriedade privada. O Marx defendia o aumento progressivo de impostos. Porque através desse aumento de impostos, você acaba com a propriedade privada. Você vai tirar tudo que o cidadão tem. E tudo vai para a mão do Estado. E aí sim o Estado vai poder gerenciar os meios, né? Todos os meios de produção. Aí é só aumento de imposto. Só aumento de imposto. Só tornando a vida mais cara. E a agenda verde cai como uma luva. A agenda verde do Lula está aumentando o preço de tudo. E está impondo controle sobre a vida das pessoas. O que mais precisa acontecer para as pessoas entenderem de onde está vindo o principal foco do governo Lula? O foco de controle. Continua sendo uma agenda marxista comunista no final do dia. Muda a roupagem, né? O verde é o novo vermelho. Mas tem aí todo o controle, toda a descaração que essa turma, né, sempre tentou colocar. Aí você vê, ó, e nesse meio tempo, nem isso daqui eles conseguem combater. Porque faz, não, a gente tá aqui com a agenda verde, a gente tá quebrando o Brasil, mas pelo menos o mico-leão dourado está em paz, nem isso. Com recorde de queimadas e fumaça no Amazonas, governo patina no combate à crise. Essa foi uma. Aqui de baixo é outra. Pantanal, assim como a Amazônia, vê explosão de queimadas e aumenta a pressão sobre o governo Lula. Pressão de quê? Porque até agora a Greta não apareceu, Leonardo DiCaprio não apareceu, WWF não apareceu, ninguém apareceu porque as ONGs estão lavando da jega. E para concluir, Eduardo Bolsonaro postou isso daqui ontem. Olha a diferença. Um político de esquerda, um político de direita. Lamentável que a TV Cultura tenha se tornado isso. Metendo o pau no setor nacional mais pujante. Eu fiz esta foto. Vi a jornalista militante falar igual um deputado do PSOL. Bolsonaro fez tramitar no Congresso o pacote do veneno. Depois fez defesa do uso responsável de agrotóxico, o projeto que está no Congresso para reduzir o uso de fertilizantes. Foi isso que derrubou o presidente do Sri Lanka. Falei, poxa, já fiquei felizão quando vi isso daí. Falei, nossa, mostra o conhecimento. Foi exatamente isso. A proibição do uso de fertilizantes químicos, só orgânicos. Quebrou o Sri Lanka. Quebrou. Você tá lembrando, ó. Quebrou o Sri Lanka. Na Holanda, tentaram fazer o mesmo. E a resposta foi que o Partido do Agro saiu praticamente do zero para formar a maioria no Senado holandês. E até marca o Thierry Baudet, que a gente lá no Quinto Elemento entrevistou ele. Tem entrevista dublada e legendada, né? Porque a gente precisa de ler, tem dublado. Assista. Veja. Você vai ver que você fala, cara... E é um cara na Holanda que acho que tem uma... Assim, as críticas que ele fez, né? A esquerda como um todo. Tá bem na linha do que a Data tá falando. Sem defensivos agrícolas, a safra brasileira sucumbe sua produtividade e, de acordo com a diretora-geral do MC, o mundo vai passar fome. O Brasil está no seleto grupo de 10 países que exportam alimentos. Os outros 183 são importadores. Eu nunca soube disso. Eu fiquei muito surpreso com essa informação. Eu fiquei de cara. Eu espero que isso daqui não seja verdade, porque é muito preocupante. Um planeta... Só 10 países são exportadores de comida. Só 10. E o Brasil é um desses 10. Imagine a importância do Brasil. A quem interessa destruir o agro brasileiro? Aos brasileiros que não é. Ô, rapaz, ainda tem... Esse daqui eu não vou comentar. Não, isso aqui eu só vou comentar essa.
Esse cara aqui é extremamente conhecido. Acho que, não sei se já passou o PewDiePie, mas se não, é um dos maiores youtubers do planeta Terra. É o MrBeast. O cara, ele gasta muito, todos os vídeos dele tá gastando muito dinheiro fazendo alguma coisa. Pois bem, ele não foi e construiu 100 poços de água potável na África, que acabou por impactar positivamente a vida de 500 mil pessoas. E aí eu vi um perfil de humor como Joaquim Teixeira fazer um comentário perfeito, que é a representação do governo Lula. Se ele tentasse fazer isso no Brasil, trazer água para a população, ia levar multa do Ministério Público, do IBAMA, da FUNAI, da Anvisa, da Anatel e etc. Você vai falar que não? Enfim. Amanhã comentamos mais assuntos. Segunda-feira. Não paramos. Por hoje é isso. Se gosta do conteúdo, postar no canal. Tem um Tony Valeu. Tem um peso na descrição. Vote em mim no iBest. Me ajuda a derrotar os petistas. Tem também um Atlas Brasileiro, quimpan.com.br. E compartilha o vídeo. Né? Compartilha, não vai cair o dedo. Volta amanhã. Deixa aquele grande beijo. Abraço, tamo juntos. Falou, galera. Fui!